ansiedade é algo presente na vida de todos nós, cada vez mais frequência. Eu não sou diferente de nenhum de vocês que me assistem, gente. É claro, eu já sofri com ansiedade, depressão, angústia, melancolia e outros sentimentos de baixa frequência vibracional. Na época, eu quis entender por que isso acontece, como isso acontece, a causa desse sentimento horrível que me dava dores no peito, uma sensação de que estava infartando, provocava vômitos. Eu já parei na emergência de hospitais algumas vezes porque eu achei que eu estava tendo um infarto, mas era ansiedade. Fisicamente, eu estava bem, saudável, mas na mente e no espírito, a conversa já era outra. Olá, gatas garotas e gatos garotos sensacionais e maravilhosos. Pessoas iluminadas. Eu sou a Gisele e esse é o meu canal Gi Vidal. Nesse vídeo, eu vou explicar o que vem a ser a ansiedade sobre 3 pontos de vista diferentes. Vou ensinar alguns rituais básicos para diminuir a ansiedade e conseguir viver no cotidiano com mais paz, tranquilidade e equilíbrio. Então, dando início ao nosso bate-papo de terça, às 19 horas, vamos começar pelos pontos de vista da psicanálise, do espiritismo e do esoterismo sobre o que vem a ser a ansiedade. Vamos lá? A psicanálise se refere à ansiedade como um transtorno, ou seja, um bloqueio, um quadro patológico que provoca uma preocupação exagerada a respeito de situações do cotidiano, que podem ativar sintomas, causando embaraço à pessoa acometida pela ansiedade, além de prejuízos na interação social e no seu desempenho em público. O medo, bem como a ansiedade, são patológicos, de acordo com a psicanálise, quando exagerados, desproporcionais aos estímulos, ao estímulo que causou tanto medo quanto a ansiedade. As pessoas que sofrem do transtorno de ansiedade, ao evoluir essas reações exageradas com a evolução, isso pode significar, isso é uma visão da psicanálise, tá? Que elas herdaram essa predisposição neurobiológica para aflorar esse quadro patológico. A psicanálise, ela apresenta alguns sintomas frequentes, como, por exemplo, fadiga excessiva, anedonia. A anedonia, gente, é a falta de interesse em realizar tarefas que são prazerosas, que normalmente são agradáveis. A pessoa não tem nenhum interesse. Tá? Por exemplo, eu adoro ir à praia. Aí a pessoa não faz. Eu adoro ir para a piscina, tanto faz. Eu gosto de ler, tanto faz. Coisas que ela fazia anteriormente, que davam prazer e que hoje em dia ela não consegue mais ter prazer com aquilo. Também apresenta como sintomas dificuldade de concentração, irritabilidade, falta de ar, sensação de perigo, aumento ou queda da pressão arterial, mal-estar, insônia e por aí vai. Lembrando que as reações são consideradas exageradas, porque os gatilhos que causaram a resposta desmedida são situações comuns do cotidiano, ou seja, a ameaça não existe, ou talvez até exista, mas é bem inferior à magnitude que a pessoa ansiosa está dando ao evento. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, concluiu que a ansiedade é resultado de um conflito mental. É a transformação tóxica de energias, formando um desequilíbrio, em razão da pessoa achar que necessita de coisas que não tem como alcançar, desejos que não pode satisfazer, ou cria obsessões que esconde das outras pessoas, gerando assim, nessa pessoa que está criando essas obsessões, alguns medos irracionais, que podem surgir em razão até de traumas causados por acontecimentos passados. Mas, gente, são acontecimentos que já passaram, não existem mais. E a pessoa fica revivendo os traumas em um looping. Frase que eu achei intrigante da autoria de Sigmund Freud. A mente é como um iceberg.
flutua com 70% do seu volume na água. Olha, interessante, né? De acordo com Freud, o ego é a parte da nossa personalidade, da mente, do nosso ser, que está em relacionamento com a realidade. Mas, além do ego, existe o id, onde os nossos desejos e instintos estão contidos, e o superego, que é o nosso conceito moral e idealista, que julga, vigia e disciplina. Então, para o pai da psicanálise, a ansiedade vem a ser o conflito entre essas forças que atuam em nossa mente. Freud definiu 3 tipos de ansiedade. A primeira, ansiedade realista. É uma reação a um fato que possui características definidas, o fato é objetivo e real. Então, esse medo que causa ansiedade realista aparece em momentos específicos, como, por exemplo, para disparar um gatilho de fuga daquilo que pode nos fazer mal, para nos defendermos de alguma agressão à nossa integridade ou à nossa sobrevivência. Um outro exemplo, pisar no freio do carro abruptamente para não bater. Isso causa ansiedade, mas ela é realista. Se o motorista não fizesse isso, a colisão iria acontecer de fato. Isso é ansiedade realista. O segundo tipo, ansiedade neurótica. A ansiedade neurótica, ela surge com antecipação de eventos ou circunstâncias. Ou seja, os fatos, pensamentos e as ideias que servem de gatilho para a ansiedade neurótica só existem aqui, ó, na nossa cachola. É imaginação. É aí, gente, que desenvolvemos reações desproporcionais de defesa, como nervosismo excessivo, necessidade premente de fugir mesmo sem qualquer perigo iminente, descontrole em nossas reações. Nós tomamos atitudes desmedidas. Para Freud, a origem da ansiedade neurótica encontra-se no id, responsável pelos nossos desejos e instintos, que, no caso do transtorno de ansiedade neurótica, são desejos e instintos frustrados, aflitos para serem satisfeitos, mas não são concretizados, porque eles encontram-se em uma realidade sempre limitada. Ainda com relação à ansiedade neurótica, devemos observar os medos que, conforme a psicanálise, são bagagens que carregamos lá da infância, referentes aos traumas pelos quais passamos e que não foram processados na nossa mente. Esses estados mentais conflitantes nos tiram a oportunidade de criarmos uma vida plena e feliz. O nosso eu interior, ele não se mostra livremente, e nem de forma autêntica. O outro tipo de ansiedade, o terceiro tipo, é a ansiedade moral. É uma angústia, uma ansiedade formada pela influência do superego, que é o nosso mundo interno, que nos faz ter medo ou vergonha do fracasso. Ou de sermos punidos com, por exemplo, ostracismo, solidão, falta de amor, desemprego, escassez. É o medo de decepcionar alguém, geralmente alguém que faz parte da nossa família, tá? Pais, filhos, esposa, marido, mas não porque eles, de fato, iriam se decepcionar com os nossos fracassos. Talvez isso até aconteça, mas quem ama a gente de verdade, após aquele momento inicial do fato que pode ser que cause a decepção, vai, na realidade, essa pessoa ela vai nos apoiar e nos incentivar a seguir em frente. Quem ama faz isso. Na verdade, gente, é uma cobrança, essa ansiedade moral é uma cobrança nossa, interna. Nós somos os nossos próprios jogadores. É claro que existem muitas outras classificações e transtornos. Mas olha só, eu não sou psicanalista, então eu não vou me aprofundar nessas classificações. Eu trouxe
essas da psicanálise que eu achei bem interessantes e importantes. Agora vamos falar da ansiedade pela visão espírita. O que é ansiedade, de acordo com o espiritismo? É uma emoção que sentimos em determinados momentos, por exemplo, para enfrentar situações de perigo. Ou seja, é um mecanismo de sobrevivência, uma resposta do nosso corpo para gerar estado de alerta, com a estimulação da secreção de adrenalina, bem como para gerar uma expectativa do que está por vir, para que possamos nos defender. A ansiedade que não conseguimos nos livrar, aquela que sentimos todos os dias, que nos atrapalha para dormir, para comer, fazer atividades do dia a dia, é a ansiedade excessiva e pode se transformar em transtorno psicológico. Esse tipo de ansiedade é persistente, onde antecipamos uma ameaça futura ou iminente, mas não levamos em consideração se essa ameaça é real ou imaginária. Como psicopatologia, a ansiedade, ela causa, assim, desequilíbrios físicos, como, por exemplo, na digestão de alimentos, na respiração. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais eu enfatizo muito com vocês o exercício de respiração. E adivinhem, também causa desequilíbrio no sono. A pessoa ansiosa não dorme, ou tem muita dificuldade para dormir. De acordo com o Espiritismo, como se comporta a alma ansiosa? O Espiritismo alerta que milhões de pessoas estão sendo destruídas aos poucos por esse mal dos dias atuais. Mas, ao mesmo tempo, esclarece que, na realidade, a ansiedade é uma patologia antiga. Em Mateus, capítulo 6, versículo 34, vemos que uma citação em que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já falava da ansiedade. A citação é a seguinte, abre aspas, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo, fecha aspas. Pela visão espírita, Jesus está nos prevenindo com relação a essa inquietação, muitas vezes sem sentido, que desgasta a todos e atrapalha a manutenção do nosso equilíbrio. Ainda pela visão do espiritismo, o espírito, como Emmanuel, diz que a ansiedade é um dos piores corrosivos da alma, porque vai minando as forças aos poucos, tirando o nosso poder de realização agora, no presente, criando estado de desequilíbrio que nos faz tomar medidas sem sentido. Eu vou ler agora o trecho do livro Encontro Marcado, abre aspas, no passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. De nossa parte, é justo colaboremos com eles, a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva, fecha aspas. A sociedade, gente, de uma forma geral, ela está doente. Eu sei que dá um alívio quando a gente consegue visualizar que temos um problema sim. Tá, nós temos um problema. Mas que esse problema não é só nosso. Eu sei que dá um alívio saber que diversas outras pessoas têm o mesmo problema, em graus até muito maiores do que os nossos. Na realidade, em razão das cobranças e pressão para aumentar cada vez mais a nossa produtividade, cultivando o valor da pessoa pelo quanto ela produz, ou seja, é aquela famosa frase, vale quanto pesa, é o que nos faz aguentar um nível de estresse atualmente considerado tolerável, mas na realidade, gente, não é. Estamos adoecendo. Vocês já ouviram falar na síndrome do pensamento acelerado? É o que todo mundo sofre hoje em dia. E não é vantajoso, porque somos forçados. O que é o pensamento acelerado? Nós somos forçados a pensar mais depressa, e
isso torna esses pensamentos superficiais. Porque, em razão da pressa, da cobrança do tempo cada vez mais escasso, não temos nunca o tempo necessário para nos aprofundarmos em nossas análises. Nós estamos sendo cobrados a fazermos sempre cada vez mais e ter menos tempo para a gente. Quando com o espiritismo, temos ansiedade pelo imediatismo. Queremos tudo para ontem. Não temos, ou melhor, não recebemos educação suficiente para amadurecermos o entendimento de que a vida ela tem seu ritmo. A gente quer resolver as dificuldades seculares e, um estalar de dedos. Gente, não vai rolar, né? E como a gente não consegue, às vezes a gente até pode conseguir, mas na maioria das vezes a gente não consegue. Então, o que acontece? A gente vai além da frustração. A gente fica deprimido, impaciente, ansioso, porque não conseguimos alcançar as nossas expectativas. Além da gente indagar pelo que estamos sofrendo com toda essa ansiedade, aqui já vai uma dica do que pode ser feito para, de fato, resolver, tá? Primeira pergunta, você tem que se perguntar pelo que você está sofrendo com essa ansiedade. A gente tem que questionar também o que a nossa alma quer nos dizer quando estamos ansiosos. A gente não escuta mais a nossa alma. Agora eu vou falar com vocês da ansiedade pela ótica esotérica. A ansiedade, de acordo com o esoterismo, é incerteza provocada pela falta, digamos assim, da fé de que tudo vai correr bem, de que tudo vai dar certo. É aí que entra a eficácia dos rituais. Eles amenizam a ansiedade, porque preparam o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito para solucionar problemas e seguir adiante na vida com confiança. É disso que a gente precisa. Iluminados, chegamos ao meio do vídeo e eu vou pedir a vocês, claro, aqueles que não se sentirem ansiosos, para comentar aqui as suas experiências com ansiedade, com esse sentimento. Quem não quiser, lembrem-se, não está obrigado. Nós devemos sempre fazer aquilo que gostamos e o que nos faz bem. Se você não quiser, tudo bem, está tudo ok, tá? Então, pessoas, agora vamos papear sobre como atacar a ansiedade. Prontos? Como minimizar a ansiedade? Eu falei, gente, ao dar um vislumbre do que a visão esotérica entende sobre a ansiedade, sobre a importância dos rituais para diminuir esse mal, né? É um mal que, como nós vimos, não é atual, é um mal antigo. A Bíblia já falava, Jesus falou sobre a ansiedade na Bíblia. Mas o que vem a ser um ritual? Olha, um conceito, tá? Conceito assim, bem amarradinho de ritual, é de que seriam práticas consagradas por tradições, costumes, normas. Seria uma cerimônia que atribui virtudes ou poderes na ação que estamos praticando, nos gestos, fórmulas, símbolos, que podem produzir os efeitos que nós desejamos. Podemos citar como exemplo a missa da Igreja Católica. Ela é cheia de simbolismos, gestos que são praticados pelos fiéis e com constância. Eu acredito que a finalidade da prática do ritual somos nós que determinamos, tá? Então, o ritual é uma prática que se repete reiteradamente com uma finalidade simbólica. No campo do ocultismo ou esoterismo, existem alguns rituais para diminuir a ansiedade. Vejam bem, não são para curar a ansiedade. Um deles, como eu estou sempre falando nos meus vídeos, gente, é a respiração. O ritual da respiração pode parecer bobagem,
Mas fazer diariamente um exercício de respiração, como eu ensinei no vídeo passado, né, vibração positiva, é muito eficaz para aplacar a ansiedade, além de outros benefícios. Eu vou deixar o card dos vídeos anteriores em algum momento, tá? Aqui na tela. Utilizado como uma prática diária ou constante, é um ritual muito eficiente para combater muitas dificuldades que enfrentamos constantemente. Um próximo ritual, ritual de banho energético, eu gosto muito. Eu uso muito. Os banhos de ervas, eles são eficazes para diversas finalidades. Encare como um tratamento fitoterápico, até mesmo porque sabia? Eu faço um alerta de que não dá para ver o resultado com apenas um banho. Você não vai tomar um banho e pronto, eu estou ótimo, já não sou mais ansioso. Não é assim. Mas com a sua prática, por um determinado período, você vai ver o resultado, sim. De acordo com a erva utilizada, nós podemos assim, diminuir os efeitos da ansiedade. Gatos e gatos, existem referências, vou falar para vocês, de 4.000 anos atrás, sobre civilizações que utilizavam banho de ervas, tá? No Egito, os celtas na Europa, na Índia, Mesopotâmia, China, os povos indígenas das Américas. O banho de ervas, ele é extremamente benéfico, porque ele está intimamente relacionado ao nosso corpo, à natureza e à nossa mente, porque equilibra o campo sutil ao nosso redor. O banho, o de ervas, ele pode ser preparado com a maceração de ervas. Sabe o que é maceração? Você coloca água, coloca a erva dentro do recipiente onde você vai preparar seu banho e macera a erva. Esfrega a erva com as duas mãos, mas isso dentro d'água, tá? Infusão também. Uso de essências de boa qualidade. E, em contato com a água, estimula os seus componentes curativos e regenerativos. Gente, agora eu vou dar uma informação importante para quem mora aqui no Brasil, tá? Quem não mora no Brasil, eu não sei como é que é no país de vocês, mas aqui o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS, tem uma publicação que fala sobre a possibilidade do uso de ervas em banhos e outros preparos como forma reconhecida e oficial de tratamento. Então, vamos lá. Como preparar o banho? Um bom banho de limpeza de energias negativas é bastante efetivo, tá? Para amenizar a ansiedade, limpar e centralizar nossas energias, abrindo assim as possibilidades para prosperidade. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Eu também. Saúde, amor, trabalho, enfim, tá? Então, olha só, antes de vocês começarem a preparar o banho, primeiro, vocês devem fazer o quê? Ritual da respiração, sempre antes do banho. Durante a preparação do banho também é legal. Enquanto você está tomando banho energético, porque esse ritual da respiração, ele faz com que você entre num estado de consciência calmo, tranquilo, e que absorva melhor as energias curativas daquele banho, seja ele de ervas ou essência, tá? Quando for preparar um banho com ervas frescas, que nesse caso, de preferência, devem ser, lembra, maceradas, a mãozinha lá dentro da água e você amassando as folhinhas, preste atenção no movimento das mãos, faz com carinho, faz uma oração enquanto macera as ervas na água. Ah, que oração? Qualquer uma. A oração que você tem fé, a oração que você acredita. Contemple o sumo daquelas folhas na água, observe o movimento da água, o resultado da maceração da erva. Ainda assim, nesse estado de concentração, você vai tomar seu banho higiênico devagar. Lembrar que você é a pessoa mais importante da sua vida sempre. O resto vem depois, mas você em primeiro lugar.
E após o banho higiênico, jogue esse banho elaborado com a erva do pescoço para baixo. Você pode coa essa água, né? Ou se você não se incomodar, você pode jogar com erva e tudo, e depois vai ter que limpar o box, mas você pode coar antes. Ah, e o que eu faço com essa erva que sobrou? Gente, pode jogar no lixo. E hoje em dia, a maioria das pessoas, elas moram nas cidades, então não tem como ficar. Ah, eu vou procurar um jardinzinho bonitinho. Não tem. Aqui mesmo, perto de onde eu moro, não tem aonde colocar isso. Então é lixo. Embrulha direitinho, com todo carinho e respeito. Agradece, se for o caso, se você achar que deve, agradece por aquela erva ter passado para você as propriedades medicinais dela e espirituais e lixo, tá bom? Eu costumo fazer o meu banho, geralmente, com 3 ervas. Porque, por causa do número 3, tá? A característica do número 3, o que ele significa? Ele é a criatividade, expressão, extroversão, comunicação. E representa também a união do corpo, do espírito e da mente, o que simboliza o equilíbrio. Eu uso, geralmente, banho de arruda, que purifica as energias, limpa o campo espiritual e é excelente para quebrar demandas. Alecrim para prosperidade, todo mundo quer dinheiro, melhora a autoestima, diminui a tristeza e promove o equilíbrio do corpo. E camomila, limpar o campo emocional, uma vez que a camomila ela possui poderes para descarregar essas emoções negativas. Gente, nós também podemos usar cristais para diminuir a ansiedade. As pedras, gente, elas possuem energias curativas e com diversas outras propriedades. Essas propriedades, tá, das pedras, elas elevam o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Cada pedra ou cristal possui a sua característica e propriedade. E desde os tempos antigos, as pedras eram usadas por diversas civilizações para obter os efeitos de suas energias e de cura. Nós, seres humanos, somos naturalmente receptivos às energias das pedras, dos cristais. Por exemplo, um pingente de amazonita blinda o nosso campo energético contra a negatividade tóxica. Para quem me perguntou o que fazer para proteger o campo energético de energia negativa em ambientes, né? Usa aí um pingente de amazonita, tá bom? Pingente, anel. A ágata azul, ela nos envolve com paz de espírito e felicidade. Alivia o estresse, harmoniza a mente e eleva a nossa espiritualidade. O uso constante da ágata azul, gente, combate a repressão e supressão dos sentimentos que nascem do medo, do julgamento e da rejeição. Ou seja, é uma pedra excelente também para usar para ansiedade, para diminuir a ansiedade. Ela também nos ajuda a expressar verbalmente sentimentos e pensamentos. A turmalina negra nos ajuda a nos livrar de manifestações como raiva, vergonha, pesar, tristeza e infelicidade, ou seja, nos ajuda a nos livrar das emoções pesadas e destrutivas. A gente pode também fazer combinações de pedras, vocês sabiam? Podemos usar combinações de pedras, por exemplo, o quartzo rosa junto com a ametista, porque essas duas pedras juntas, elas esquadrinham, escaneiam as energias dos chakras. E também as duas juntas, tá? Elas possuem o poder de zerar os desequilíbrios e bloqueios e tenta corrigir esses desequilíbrios e bloqueios. Então, é uma mega vantagem
você usar uma ametista com quartzo rosa. Uma outra combinação legal é a turmalina negra e a selenita. Essas duas pedras, em conjunto, limpam as energias negativas, melhoram o nosso perfil energético e a nossa aura. A turmalina negra, como é uma pedra que absorve nossas energias e emoções negativas, se for utilizada por longos períodos, ela pode até nos prejudicar ao invés de ajudar, porque ela vai ter absorvido toda a negatividade que estava não só no nosso corpo, mas na nossa mente, no nosso campo energético. Então, o que acontece com a turmalina negra? Ela requer uma limpeza frequente. Se a gente usar a selenita junto com a turmalina negra, esse efeito prejudicial ele é anulado, porque a selenita é uma pedra transmutadora de energias e considerada uma pedra, um cristal autolimpante. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não precisa fazer qualquer procedimento de limpeza com a selenita. Muito pelo contrário. Você pode colocar outras pedras junto com a selenita que ela vai limpar essas pedras de qualquer energia que esteja ali automaticamente. Chegamos ao final do nosso vídeo, infelizmente. Mas olha só, antes de terminar, eu quero enfatizar com vocês que, seja o que for escolhido, tá? Para aplacar aí a ansiedade, vocês têm que entender que é um ritual. Não deve ser encarado como algo comum, que pode ser feito de qualquer maneira. O ideal é buscar um lugar calmo, tranquilo, você se concentrar na sua respiração, meditar, faz uma oração, presta atenção ao que você está fazendo. Ore, reze, entoie um mantra, ou seja lá o que você acredita, use a sua intuição em qual pedra você deve usar, ok? Gente linda, sensacional de maravilhosa. Se vocês chegaram até aqui junto comigo, é porque gostaram do conteúdo. Eu acredito que sim, né? Quem não tem qualquer trava quanto a fazer comentários, escreve aqui, ó, a sua opinião a respeito desse assunto. Você acha que tudo isso pode dar certo? Acha que é besteira? De repente você acha que é besteira. Conta aqui também se você já usou ou faz uso de algum desses rituais que eu acabei de falar. Eu amo ler o que vocês escrevem aqui nos comentários. Amo mesmo, de verdade, tá? E se você gostou mesmo desse conteúdo que eu trouxe, eu vou pedir para curtir esse vídeo, compartilhar com pessoas que vocês acham que podem se interessar pelo assunto ou podem estar precisando. E claro, sua inscrição no canal Gevidal, tá bom? Agradeço, gente, muito a existência de todos vocês. Eu desejo que todos vocês fiquem bem. Até a próxima terça, às 19 horas, com um vídeo que vocês me pediram, como proteger o nosso campo energético. Eu vou trazer mais algumas formas, tá bom? Beijo, gratidão.